Muito bem. Agora eu vou precisar contar uma história aqui para vocês, né? Para a gente entender aí o que foi esse tal de taxação do sol, se vai ficar muito ruim, vai ficar bom, né? E assim por diante. Então, todas as normas, né, que regulam a energia solar, né? Então, o que você pode e não pode conectar, o que você pode fazer com crédito, né? Quais são os limites, o que você tem que pagar, o que você não tem que pagar, são todas definidas pela ANEEL, né? Então, lá em 2012, a ANEEL lançou um documento, né, uma norma ali chamada REN 482, que ela definiu, né, olha, no Brasil pode ter energia solar como geração distribuída, você pode ter crédito, assim por diante. Foi aprimorado em 2015 na REN 687, tá? Onde a gente teve a adição de alguns itens, né? Então, usinas podem agora ter até 5 mega, né? Revisou alguns pontos da norma anterior, estabeleceu alguns modelos de geração, a gente vai estudar mais para frente também, tá? E aí, lá em 2015, a ANEEL já avisou que em 2019 teria uma nova revisão, tá? Para pensar um pouco melhor aí nessa parte tarifária, porque tinha algumas coisas que não estavam tão interessantes, né, do ponto de vista da ANEEL, tá? Aí o que aconteceu? Né? Chegou ali em 2019, a ANEEL ela começou a fazer uma série de propostas de mudanças nas regras, né, de compensação de energia, do que pode e não pode fazer no solar, que ficaram conhecidos como taxação do sol, né? Vamos entender aí o que é essa taxação do sol que a ANEEL tinha proposto, né? Então, lá em 2015, a ANEEL já tinha avisado, ó, 2018, 2019, a gente vai fazer uma revisão, tá? E o que ela propôs nessa revisão? O que ela acabou propondo nessa revisão? Ela propôs que alguns componentes da conta de energia não pudessem mais ser, né, compensados por energia solar, tá? Para isso, né, vamos entender o impacto disso analisando uma conta de energia mesmo, né? Então, toda vez que você paga uma conta de energia, né, pensando aqui na gente que é, por exemplo, consumidor residencial, vamos dizer aqui, ó, uma tarifa de R$ 1, que é mais ou menos a tarifa da... Toda vez que você paga, né, R$ 1 para a distribuidora, né, para você consumir um quilowatt-hora, o que você está pagando, né, no final de contas? Você está pagando 37, mais ou menos, né? Isso aqui varia de distribuidora para distribuidora, mas vamos supor que aqui é a Light, tá? Você está pagando 37% desse R$ 1, né? Você está pagando 37 centavos para aquela usina de geração lá longe, onde a sua distribuidora comprou a energia, tá? Então, 37 centavos está indo para eles. 14 centavos você está gastando aqui com alguns encargos do setor, tá? 28 centavos você está gastando com fio B. O que é o TUS de fio B? A TUS de fio B é o custo que a distribuidora tem em manter a rede pública dela ali te atendendo. Tá? Então, os principais componentes aqui para a gente é a TE, né, que é a energia, que é o dinheiro que você está pagando para o gerador, e a TUS de fio B, que é o dinheiro que você está pagando para a distribuidora manter a infraestrutura dela. Além disso, tem a TUS de fio A. A TUS de fio A é o custo da infraestrutura de alta tensão, né? Então, aquelas torres, né, de transmissão gigantescas, né, a gente paga para elas, a gente dá um dinheiro para elas, né, toda vez que a gente consome a energia da distribuidora, tá? Mais aqui alguns critérios de encargos, alguns critérios de perdas aqui que não tem um valor tão grande aqui na conta, né? Mas qual que é a ideia, então? Né? Toda vez que você consome 1 kWh, que está lá R$ 1, né, só mais ou menos um terço fica para a distribuidora e o resto vai passando para os outros entidades aí do setor, né? E aqui que a ANEEL ela entendeu, né? Quando você pega energia solar, né, instala energia solar e deixa de consumir energia na rede, né, deixa de, é, vamos dizer assim, deixa de pagar os quilowatt-horas que você consumiu no final do mês. Então vamos supor, né, que você consome 100 kWh por mês, né, as suas cargas consomem 100 kWh por mês e você gerou 100, né? Então, entre aspas, né, vai ter uma pequena diferença aí, não é exatamente assim, mas sua conta, entre aspas, poderia chegar a zero, né? A ANEEL entendeu que quando você faz isso, né, você está gastando a infraestrutura da rede pública, da sua distribuidora, porém a distribuidora não está sendo remunerada por isso. Então, o que a ANEEL propôs? Né? Ela propôs uma série de alternativas em que cada uma dessas alternativas o solar deixava de compensar um item. Tá? Então, por exemplo, na alternativa 1,
a solar não compensaria tudo de fio B, ou seja, você gerou os 100 kWh, o valor financeiro do que você emprestou para a rede ia ser decrescido desse fio B, né? Como se você estivesse realmente pagando, né, a infraestrutura da distribuidora. Aí ela fez outras alternativas, 2, 3, 4, 5, cada uma piorando, né? Então, na alternativa 2, você pagava a distribuidora pelo uso da rede, o fio B, e pagava as redes de alta tensão, que é o fio A. Aí chegava na alternativa 5, né, que é a pior de todas, você pagava tudo para todo mundo e só sobrava isso aqui para o seu crédito de energia ser valorado, tá? Então você ia gerar, por exemplo, você consumiria 1 kWh custando R$ 1, e na hora que você injetasse de volta, você só ia ser compensado 37 centavos por kWh. Então ia ser um baque gigantesco, né? Ia ser muito ruim, tá? E aí teve um movimento gigante, né, do pessoal do Solar Livre, Capacete Amarelo, etc, etc, que se pronunciou, né, falando, poxa, o Anel, né, essas alternativas aí não dá, né, tá muito pesado, né, não dá, né, pô, como assim, né, eu tô aqui na minha residência, tenho que pagar pro cara que fio A, que tá lá 1.000 quilômetros de distância na torre de alta transmissão, né, a GD nem tá impactando a torre de transmissão de alta tensão, né. Isso causou muita discussão, né, a ANEEL, ela foi muito teimosa, vamos dizer assim, por um tempo, né, insinuando que ia virar tudo alternativa 5, tá? Mas teve muita pressão popular, né? Muita pressão mesmo, tá? E que teve tanta discussão, né? Deu tanta briga isso aí, que alguns deputados, né, se juntaram e criaram um projeto de lei, né, para definir como que iam ser as alternativas, né? Porque, assim, né, a ANEEL, ela tem essa prerrogativa, né, como órgão regulador, de estabelecer esses critérios de compensação, tá? E o presidente, né, os deputados, eles não têm poder de veto, né, das decisões de dentro da ANEEL, tá? Então, não era uma decisão, assim, que o presidente da Câmara ia chegar lá e falar, ANEEL, não, você não pode fazer alternativa assim, né? É um pouco mais complicado. Qual que foi a solução que foi encontrada, né? Um grupo de deputados criou um projeto de lei, tá? Que era o projeto de lei 5829, que já mudou, já virou lei, né? Em que ia ser escrito em lei, né? Ia ser definido em lei os novos critérios de compensação de energia do solar, tá? E a lei, ela tem um peso mais forte do que as decisões da ANEEL. Então, a lei, ela ia cimentar, vamos dizer assim, essa decisão, tá? Ia buscar um meio termo, né, entre você compensar a distribuidora pelo uso da rede, tá? E também um meio termo aí de não inviabilizar a solar, né? Muito bem. E isso, né, tornou-se, né, a Lei 14.300, tá? Então, esse projeto de lei, né, ele rodou aí 2020 inteiro, 2020, 2021 inteiro, né, sendo discutido, adicionando item, tirando item, etc, etc. E aí, bem no finalzinho do ano, né, do final do ano para o início do ano, a lei foi sancionada, tá? Então, deixou de ser projeto de lei e virou lei, tá? Foi aqui, ó, na quinta-feira, dia 6 desse ano, né? Então, bem no comecinho do ano. E essa lei, ela deixou alguns pontos mais claros, que a ANEEL não estava muito clara, a gente vai discutir por quê, né? E ela estabeleceu um critério, alguns critérios, né, de compensação de energia que são muito menos ofensivos, né, do que a alternativa que a ANEEL queria propor. Então, ela foi um meio termo, né? Ela agradou um pouco as distribuidoras que estavam se sentindo lesadas pela geração de energia, porque quem tinha solar efetivamente, né, não estava contribuindo de forma apropriada para a manutenção do sistema público, tá? E também, né, agradou os interesses da população, que é não inviabilizar o solar. Tá? Então, quais foram as principais mudanças entre os projetos antigos, né? Vamos dizer assim, no modelo antigo, da REN 482, para os projetos da lei nova? Tá? Então, a primeira coisa, né, que assim que reacionou a lei nova, vai ter um certo período de transição, onde você pode optar por se manter na lei antiga. Tá? A lei antiga é um pouco melhor. Esse período de transição acaba no final desse ano. Então, esse ano está tendo uma corrida pelo ouro. Tá? Quem homologar sistema esse ano
vai conseguir manter na lei antiga, que tem um pouquinho melhor em termos de compensação de crédito, tá? Vai ficar mais claro mais para frente no curso. O que mais, né? Sobre os créditos, né? Antes você compensava todos aqueles itens de TE e TUJ, e vai mudar, né? Você não vai compensar todos, então você vai perder um pouquinho de dinheiro aqui. Mas não é muito, tá? A gente vai ver que o impacto não é tão grande assim, tá? Que mais? O custo de demanda, né, para quem for trabalhar na média tensão, vai alterar. Quando você tiver uma planta de geração que é exclusivo, né, uma planta exclusiva para geração, não tem consumo no local, você vai poder pagar uma demanda mais barata, tá? Mudou alguns itens sobre associação e consórcio cooperativa, aqui são só os pontos principais, tá? Entendo que muitos de vocês estejam começando, então tem alguns termos aqui que talvez vocês ainda não estejam muito familiarizados. Então, vou só trazer os highlights aqui, né? A potência máxima de uma usina era de 5 MB, agora vai ser de 3 MB, tá? Justamente para essas usinas de 3 a 5, né? Elas estavam, de certa forma, para algumas tipos de instalação, competindo com distribuidora, tá? Então, fez isso também para não ter essa competição, vamos dizer assim. Que mais? Acertou um critério sobre B-optante, que é algo que a gente vai discutir mais para frente, mas era uma espécie de... Não era exatamente... Não era uma brecha, porque estava definido em leis anteriores, né, na REN anterior. Mas é uma maneira da gente instalar um sistema fotovoltaico com potência acima de 75 kW sem precisar migrar para o grupo A e pagar demanda, tá? Muito bem. Vai vedar a comercialização de energia, que já era vedado, mas vai ter alguns instrumentos novos para mostrar que não vão ter mesmo, tá? E muito bem. Então, principais pontos aqui para a gente, tá? Para quem está começando. E em termos de financeiros, né? Qual vai ser o impacto financeiro da nossa nova lei, né? É melhor, né? O financeiro era melhor antes da lei, tá? Mas a lei vai ser um meio termo. Então, o que vai acontecer, né? Quem instalar um sistema fotovoltaico a partir do dia 6 de janeiro do ano que vem, tá? Vai começar aqui, então, em 2023, se o sistema for até 500 kW, para quem não tem ideia, o sistema de 500 kW é um sistema já de R$ 1,5 milhão, mais ou menos, né? Então, já é um sistema grande, então a grande maioria dos sistemas vão estar abaixo disso. Quem tiver nessa condição vai ser descontado da sua valoração do crédito de energia 15% da tarifa FIUB, tá? Aí em 2024 vai aumentar para 30%, 2025 para 45%, assim por diante, até que em 2029 você vai ser totalmente descontado do FIUB, tá? Então, para o nosso exemplo numérico aqui, ó, se o FIUB valia 28 centavos do R$ 1, né, o seu crédito de energia agora, né, com a lei nova, deixa eu pegar a calculadora aqui, ó, ele vai valer R$ 1 menos os 28 centavos, para esse exemplo, vai valer 72 centavos. Né? Você vai economizar um pouquinho menos. Né? Você economizar R$ 1 a cada quilowatt-hora injetado, na lei nova, né, lá para 2019, para 2029, você vai economizar, na verdade, 72 centavos. Né? Claro, né, não estou considerando que a tarifa não está aumentando, mas a ideia é essa. Tá? Muito bem. E para sistemas acima de 500 kW, que são sistemas já de grande porte, né? Então, não são sistemas residenciais, né? Já é para um cliente comercial, um cliente industrial. Desde 2023 para frente, né? Você já vai ser descontado o fio B, uma parcela do fio A e uma parcela aqui, pequenininha, essa última aqui é bem pequenininha, de custos de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E depois de 2031, a gente não sabe direito como é que vai ser. Tá? Porque um dos critérios, né, da lei é que a ANEEL vai ter um prazo para estudar os impactos dessa nova lei e estudar os impactos socioeconômicos e ambientais, né, do crescimento da energia solar, para aí depois, em 2031, propor um novo sistema de compensação, tá? Que pode ter essas tarifas um pouco diferentes. Então, pode ser que você perca um pouquinho mais, pode ser que mude um pouquinho a regra, né? A gente ainda não tem tanta certeza do que vai acontecer em 2031 para frente. Mas o que importa é o seguinte: quem instalar energia solar até primeira semana aí, né, de 2023 vai se manter na regra antiga, então não vai ter desconto de nada.
tá? Não vai ter esse desconto aqui que está aparecendo, não vai ter nenhum risco em 2031. Então, esse ano está sendo uma corrida a ouro, tá? E quem sabe disso, né, tá... O cliente, né, que sabe disso, ele tá maluco, né, para botar energia solar, né? Eu mesmo tô pilhando meus pais, né, para botar energia solar logo esse ano, para justamente se manter na regra antiga e ter um benefício um pouquinho melhor, tá? Muito bem. E quem instalar um sistema solar a partir de metade do ano que vem também vai ter essa escadinha de compensação, só que ela vai ser um pouco mais curta, tá? Então, o interessante, né, é que quem está buscando aí o melhor desempenho financeiro, vamos instalar esse ano, né, vamos instalar no máximo até metade do ano que vem, porque você vai se manter na regra antiga e vai ter alguma vantagem, né, financeira aí, tá bom? E aí, né, o que mais, né? Como eu comentei, né, vai ter um comitê de estudo da ANEEL para ver o que vai acontecer a partir de 2031, tá? 31, né, que vai ser a mudança da tarifa nova, né, que a gente vai entender como é que vai ser. E a ANEEL, né, ela se compromete, né, a estudar os benefícios locacionais, de geração, de perdas elétricas, transmissão e distribuição que a GD traz, né, que é complexo, tá? A GD, ela traz alguns benefícios para a distribuidora também, só que são difíceis de analisar, não são simples de analisar nem de valorar, tá? Muito bem, vou